Boa tarde, meu nome é Gilberta Pereira Porcino. Fui orientada pelo professor Eduardo da Silva Freitas na realização do projeto que tem como título a importância da utilização da literatura nas turmas dos anos finais do ensino fundamental. O projeto teve como área de concentração a literatura nas turmas dos anos finais do ensino fundamental, porque tornou-se um desafio nos dias atuais, na maioria das escolas, desenvolver nos alunos o gosto pela leitura. A maioria dos professores reclama o crescente desinteresse dos alunos em relação a leituras. Muitas e diferentes razões são apontadas para o fato, tais como falta de acompanhamento familiar, decadência do ensino, excesso de facilidade na vida escolar, apelos sociais mais atrativos, com muitas formas de diversões disponíveis, e etc. O projeto teve como objetivo principal identificar como e de quais formas os professores dos anos finais do ensino fundamental utilizam a literatura no dia a dia em sala de aula. Como objetivos específicos, reconhecer a importância de cultivar hábitos literários em todas as fases da vida escolar, conhecer maneiras atrativas para estimular a leitura, analisar como se dá a utilização de obras literárias no dia a dia. A metodologia utilizada na realização desse estudo foi a pesquisa bibliográfica, que, através de publicações relacionadas ao tema, busca conscientizar sobre a importância da utilização da literatura nas turmas dos anos finais do ensino fundamental. Fundamentação teórica. A literatura, nos dias atuais, não é apreciada pelos alunos dos anos finais do ensino fundamental, por sofrerem com a exigência de memorização de uma quantidade de informações literárias, como as características de cada obra literária, o contexto histórico e dados biográficos de autores. Além disso, os alunos, quando cobrados a realizar leitura de uma obra literária, sofrem com a leitura de obras que estão distantes da sua realidade, tanto no aspecto temporal quanto linguístico. A escola é hoje o espaço privilegiado em que deverão ser lançadas as bases para a formação do indivíduo. E nesse espaço, privilegiamos os estudos literários, pois de maneira mais abrangente do que quaisquer outros, eles estimulam o exercício da mente, a percepção do real em suas múltiplas significações, a consciência do eu em relação ao outro, a leitura do mundo em seus vários níveis e, principalmente, dinamizam o estudo e conhecimento da língua, da expressão verbal significativa e consciente condição para a plena realidade do ser. Segundo o Cagliari, 2009, a principal atividade desenvolvida na escola é a formação de alunos leitores. É fundamental saber ler e, muito mais, compreender o que foi lido. Grande parte das informações que são necessárias na vida se dá através da leitura. Ler é uma atividade extremamente complexa e envolve, além da decodificação, contextos culturais, ideológicos, filosóficos. Observa-se que os professores precisam entender que a forma tradicional de trabalhar literatura não atinge mais o público estudantil como antes, que os alunos são outros, que eles têm novas aspirações, buscam leituras em sites da internet, às vezes copiam até resenhas de livros, mostrando que o aprendizado não se concebe centrado na leitura das obras.
não desmerecendo as obras literárias, mas mostrando que as obras como patrimônios culturais devem ser utilizadas de formas variadas. Nesse sentido, Coleman assinala que se a literatura é verdadeiramente um patrimônio, este patrimônio é, antes de mais nada, um patrimônio de debates, de trabalho interpretativo a propósito da pessoa humana, de sua sociabilidade, da diversidade sociocultural e das possibilidades de uso da língua. A literatura é indispensável na escola, por ser o meio necessário para que os alunos compreendam o que acontece ao seu redor, sejam capazes de interpretar diferentes situações e que escolham os caminhos com os quais se identificam. No entanto, muitos professores desconhecem a importância da leitura e da literatura e resumem sua prática pedagógica, muitas vezes, em textos repetitivos, com exercícios dirigidos e mecânicos, nos quais o espaço de reflexão sobre si e sobre o mundo raramente encontra lugar. Ler é entrar em outros mundos possíveis, é indagar a realidade para compreendê-la melhor, é se distanciar do texto e assumir uma postura crítica frente ao que se diz e ao que se quer dizer, é tirar carta de cidadania no mundo da cultura escrita. Torna-se imprescindível criar no ambiente pedagógico um clima favorável à leitura. Quando se lê por imposição, o leitor apenas exerce uma função mecânica que prejudica o real valor da literatura como obra literária. A esse respeito, Zilberman descreve que a sala de aula é um espaço privilegiado para o desenvolvimento do gosto pela leitura, assim como um campo importante para o intercâmbio da cultura literária, não podendo ser ignorada, muito menos desmentida sua utilidade. Por isso, o educador deve adotar uma postura criativa que estimule o desenvolvimento integral da criança. A literatura tem sua importância no âmbito escolar, devido ao fornecimento de condições que propicia a criança em formação. Essa literatura é um elemento que representa o mundo e a vida através das palavras, deixando criatividade, prazer e aprendizagem entrelaçados. Na análise do corpus, com base no objetivo principal, que é identificar como e de quais formas os professores dos anos finais do ensino fundamental utilizam a literatura no dia a dia em sala de aula. Há muito tempo vem se falando sobre a importância da leitura no desenvolvimento do aluno como cidadão. Para que isso aconteça, foram criados documentos objetivando estimular a formação do aluno leitor. Assim, ao pensar sobre o papel da leitura na escola e a importância da formação do aluno como leitor, entende-se que o professor precisa trabalhar muito essa formação,
buscando estimular a capacidade do discente de interagir com o conhecimento de forma autônoma. A leitura literária deverá ser um prazeroso objeto de análise pessoal, de modo que o indivíduo possa usar competências e conhecimentos específicos de uma determinada formação exigida pelo contexto do próprio texto, permitindo-se assim sua interpretação no seio de uma determinada cultura, conforme nos coloca Coleman. É a partir deste valor formativo que se pode afirmar que o objetivo da formação literária é, em primeiro lugar, o de contribuir para a formação da pessoa, uma formação que aparece ligada indissoluvelmente à construção da sociabilidade e realizada através da confrontação com textos que explicitam a forma em que as gerações anteriores e as contemporâneas abordaram a avaliação da atividade humana através da linguagem. Como objetivos específicos, reconhecer a importância de cultivar hábitos literários em todas as fases da vida escolar. É comum as escolas adotarem métodos de inserção da leitura a partir da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Assim sendo, a pesquisa justifica-se a partir da necessidade de manter hábitos literários cultivados. Nesse sentido, cabe aos professores dos anos finais do ensino fundamental valorizar e conscientizar os alunos para que o hábito da leitura seja preservado e estimulado diariamente. De acordo com Coelho, é através da literatura que o aluno desperta uma nova relação com diferentes sentimentos e visões de mundo, adequando assim condições para o desenvolvimento intelectual e a formação de princípios individuais, para medir e codificar os próprios sentimentos e ações. O segundo objetivo específico é identificar maneiras atrativas para estimular a leitura. Conforme Barros, quando se fala de literatura, fala-se de uma relação bastante estreita entre leitor e leitura. O leitor, no momento da leitura, ativa sua memória, relaciona fatos e experiências e entra em conflito com seus valores. Nesse aspecto, a literatura infantil torna-se uma grande aliada da escola em suas várias possibilidades, divertindo, estimulando a imaginação, desenvolvendo o raciocínio e compreendendo o mundo. A literatura é como uma manifestação de sentimentos e palavras que conduz o aluno ao desenvolvimento intelectual de sua personalidade, satisfazendo suas necessidades e aumentando sua capacidade crítica. Sabemos que a leitura é uma forma ativa de lazer. Seria, pois, muito importante que a escola procurasse desenvolver nos alunos formas ativas de lazer, aquelas que tornam o indivíduo crítico e criativo, mais consciente e produtivo. A literatura teria papel relevante neste aspecto. Cunha, 1998, página 47. Cabe ao educador refletir e mudar sua prática pedagógica. A leitura precisa ser vista como uma possibilidade de indagar, pesquisar, criar, recriar, de maneira que a literatura venha a ter uma função atual, verdadeiramente recreativa e estética, e por isso social e renovadora, entre atividades da criança e do adolescente. Isso ocorrerá com facilidade quando a literatura for um valor para o próprio estudante. O terceiro objetivo específico é analisar como se dá a utilização de obras literárias no dia a dia. Será realizada a partir da análise dos livros didáticos utilizados,
tendo como base na orientação teórica apresentada, serão analisadas coleção O Mundo da Língua Portuguesa e coleção Eco Língua Portuguesa, que se destinam aos alunos das turmas de 6º ao 9º ano do ensino fundamental. A escolha destas coleções deu-se porque são materiais de uso corrente em escolas públicas e particulares e porque foram recomendadas pelo MEC. É preciso ressaltar também que a maioria dos alunos já não tem mais contato com o texto literário na íntegra, apenas com fragmentos que são usados como exemplos para a compreensão da gramática ou como modelo para exemplificar características de determinado gênero literário, contribuindo ainda mais com o desinteresse dos alunos pela leitura literária, como indica Todorov em sua obra A Literatura em Perigo. O estudante não entra em contato com a literatura mediante a leitura dos textos literários propriamente ditos, mas com algumas formas de crítica, de teoria ou de história literária. Para esse jovem, literatura passa a ser, então, muito mais que uma matéria escolar a ser apreendida em sua periodização do que um agente de conhecimento sobre o mundo, os homens, as paixões, enfim, sobre a vida íntima e pública. Considerações finais sobre a pesquisa. A pesquisa possibilitou conhecer um pouco mais sobre os autores que defendem a utilização das obras literárias e assim contribuir para a formação dos leitores, estimulando a curiosidade e instigando a produção de novos conhecimentos. Observa-se que cultivar o hábito da leitura tornou-se um desafio. Porém, é notório que a utilização da literatura nas turmas dos anos finais do ensino fundamental faz com que os alunos apresentem um bom desempenho educacional em todas as áreas. As reflexões apresentadas neste artigo não são finitas, pois ampliam as possibilidades de aprofundamento deste estudo, de forma a especificar com mais detalhes o processo de desenvolvimento da utilização da literatura. Gostaria de agradecer a Deus, presente em todos os momentos, a minha família, que esteve comigo em todas as etapas deste curso, ao meu orientador, professor Eduardo da Silva Freitas,